Que acontece que a gente tem um misto de prazer e angústia quando se trata das redes sociais? Que mecanismo é esse que é acionado quando a gente passa horas e horas ali rolando o feed na esteira digital e depois a gente é invadido por um vazio existencial? Quer saber o que a psicanálise tem a ver com isso? Então vamos lá. Olá para você que chegou ao canal da Falta ao Falar, onde a gente coloca palavras na ausência do conhecimento. Eu sou o João Pedro, sou psicólogo e psicanalista, e esse vídeo é uma continuidade das aulas que eu estou dando sobre psicanálise lacaniana e redes sociais. Lá na primeira aula eu falei sobre o olhar do outro e como ele se constitui aí como um motor de desejo nas redes sociais. Em uma outra oportunidade eu falei da fantasia e do objeto A, falando de como que esses são acionados na construção de uma identidade social. Então vimos que a partir desse mecanismo a gente tem uma presença do grande outro simbólico nas redes sociais, e a partir disso a presentificação de um significante mestre, onde nós, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, somos colocados ali a inscrever outros significantes. E com isso a gente vai ter dinâmicas específicas que são acionadas, como por exemplo na histeria, na neurose obsessiva, na esquizofrenia e na paranoia. A gente tem como guia essas estruturas que são paradigmáticas dentro da psicanálise. Mas e agora? O que a gente vai falar? Bom, essa aula eu deixei reservada para a gente falar sobre o real e o gozo que é presente nas redes sociais e como que eles vão operar aí dentro desses mecanismos que apontam para a fantasia, apontam para um desejo do outro, apontam para o objeto A, ou seja, como que o real ele vai se presentificar e de que forma que a gente pode pensar aí a configuração desse gozo. Lembrando que o gozo é um conceito presente no último ensino do Lacan, em que depois dos seus longos, quase 20 seminários, né, eu acho que o conceito de gozo ele começa a ser dito, começa a ser trabalhado pelo Lacan ali no seminário 16, onde ele vai fazer um diálogo com Marx, ideias de mais-valia. A partir daquilo ali é que a gente pode pensar o gozo. E com isso a gente tem uma alteridade, né, uma instância nova dentro da psicanálise lacaniana. E o que é bastante presente dentro dessa nova instância de ensino é o real. O real, que é aquilo que o Lacan conceitua como algo irredutível dentro de uma análise, e também como algo impossível, como o Miller bem coloca dentro dos seus cursos. E falando do Miller, a gente pode citar ele aqui para dizer que ele tem um texto muito interessante, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, e também vou deixar ele aqui como referência, mas ele diz respeito aos 6 paradigmas do gozo. Esses 6 paradigmas do gozo é uma forma de pensar o ensino lacaniano dentro do último ensino e como que a ideia do gozo, o conceito do gozo vai se presentificar mesmo antes do Lacan usar essa palavra, né? E aí o Miller ele vai utilizar como paradigma a questão da imaginarização do gozo, em que nessa imaginarização a gente tem a ideia do narcisismo, que surge ali a partir do estágio do espelho, e numa diferenciação aí do eu imaginário, né, o moi e o G. O outro paradigma que o Miller vai apontar diz respeito à significatização do gozo. Então, o Miller nos mostra como que a ideia do significante vai incidir sobre o gozo e eles vão estar justapostos, né? Ou seja, aquela dinâmica que a gente aprendeu em relação ao significante mestre e ao grande outro e ao sujeito do inconsciente, a gente pode pensar ali como uma ideia em que o gozo está atrelado. E o gozo como essa experiência de corpo que é irredutível e aponta para o impossível. O impossível, que é uma ideia de paradigma também
pro Miller em relação ao gozo, e além disso o Miller vai também pensar o gozo normal, né? Que é aquele gozo que é fragmentado e é associado ao objeto A, que ele vai representar uma perda natural que a gente vai ter ali na constituição do narcisismo e também na dinâmica do estágio do espelho. O Jacques Miller também vai apontar o paradigma do gozo discursivo, que é entendido aí como uma repetição, né? A gente tem então o gozo significante e a gente tem o gozo discursivo, que tem a ver com essa repetição que está ligada ao significante mestre, ou seja, a maneira com a qual os sujeitos vão inscrever significantes diante do olhar desse grande outro. E ali vai se operar algo que vai se repetir, a gente vai precisar reelaborar. E dentro dessa dinâmica a gente tem uma ideia de gozo discursivo. E por fim o Miller vai trazer nesse texto dele que a gente também tem como paradigma a não relação sexual, né? Em que o gozo ele é entendido como algo único, algo singular, ou seja, como algo que não vai depender do grande outro. Esse último paradigma ele vai apontar para o ultimíssimo ensino do Lacan, em que a gente vai ter aí essa ideia de sujeito como algo singular, em que ele se desvencilha dessa dinâmica de dependência do olhar do grande outro, vamos dizer assim, e ele vai apontar para um saber fazer, né? Saber fazer com gozo. Essa ideia do saber fazer, que esbarra numa extensão gigante dentro da teoria lacaniana, tem a ver com algo de conhecer o próprio sintoma, mas, para além disso, saber o que fazer com ele. Ou seja, quando a gente dá de cara com esse sintoma e a gente percebe que há algo de irredutível nele, a gente atribui isso como nosso sintoma, e nesse sentido a gente precisa criar um saber fazer com ele, algo que não nos leve ao sofrimento ou que diminua ele significativamente. Isso demanda um tempo de análise, demanda uma experiência analítica, algo que a gente possa atravessar os nossos fantasmas, conhecer as nossas fantasias, saber como que o gozo vai se inscrever dentro da nossa história de vida e como que a gente vai conseguir trabalhar ele. Então, a partir dessa leitura do Jacques Miller, a gente pode ver que o gozo ele não é algo simples, né? Ele vai esbarrar numa longa teoria do Lacan. E não à toa o Lacan vai fazer uma diferença aí do que é o gozo e do que é o prazer, né? O gozo, geralmente, ele vai apontar para um recesso, que vai incluir o sofrimento e a compulsão. Já o prazer, ele vai ser regulado pelo princípio da realidade, que não tem a ver com a ideia de transgressão do limite da realidade, que é ligado à opção de morte. Essa ideia de transgressão, ela é muito mais próxima do gozo do que do prazer. A compulsão por rolar o feed, ficar ali por horas e horas, tem a ver, por exemplo, com o objeto A e esse olhar do grande outro que vai ser sempre inalcançável. E o real, ele vai estar justamente aí, porque o real ele é impossível de simbolizar, né? A gente tem o objeto A como isso que movimenta os desejos, mas a gente tem o real como algo que vai resistir à linguagem. Ele não é a realidade, mas ele é o que fura o simbólico e o imaginário. A gente pode pensar como exemplo o trauma, essa experiência que não pode ser integrada à narrativa pessoal do sujeito, mas ela se presentifica a partir do acontecimento de corpo, por exemplo. Ou a gente pode pensar também na morte, que é um real, que é o que vai escapar à representação. E dentro das redes sociais, a gente sabe que a gente tem o grande outro presentificado a partir dos algoritmos, operando alguns significantes mestres ali, de forma a fazer com que o sujeito fique alienado às redes sociais. Nesse sentido, a gente pode pensar que o real nas redes sociais tem a ver com o conteúdo que circula ali entre esses significantes mestres, ou seja, aquilo que aparece no algoritmo, e que por vezes pode se presentificar como esses ideais inalcançáveis que são performados ali na rede social. Ou então ele pode, inclusive, comparecer como o ódio, a violência, ou então a gente pode pensar também nesse real das redes sociais, em que a gente tem essa dinâmica do cancelamento, que é algo presente na sociedade atual, né? Então, esse real que vai irromper das redes sociais,
ele geralmente tem a ver com uma agressividade, ou então ele tem a ver com uma idealização. Essa dinâmica do real que vai aparecer dentro das redes sociais, por vezes elas vão revelar a falta de sentido por trás das máscaras sociais. Então imaginem o seguinte, né? O cidadão do bem brasileiro, médio, comum, que está ali nas redes sociais destilando ódio às pessoas que, por algum motivo, expõem sua sexualidade, por exemplo, na rede. Ou então, que a pessoa está ali a todo momento reprimindo aqueles que pensam diferente dela. Por vezes, esses comentários violentos, esses mecanismos de repressão, eles vão aparecer como uma falta de sentido em relação ao personagem que se presentifica nas redes sociais, né? A gente tem ali o cidadão do bem, a gente tem ali o cidadão de uma família, né? Por vezes de uma família conservadora, enfim, tradicional, que se presentifica nas redes sociais a partir de discursos violentos, a partir de mecanismos de repressão. Isso vai apontar para essa falta de sentido por trás das máscaras sociais. Mas e aquela sensação de vazio que você tem depois de ficar horas e horas ali rolando nas redes sociais e de repente você se vê angustiado? Bom, essa sensação tem a ver com o real, que é aquilo que sempre retorna para o mesmo lugar, mas dentro desse contexto a gente pode pensar como esse real que ainda falta um significado. Vale a pena lembrar que o real ele não é apenas um dos 3 registros, mas ele é um núcleo irredutível que desafia a simbolização, e ele vai estar presente, sim, dentro das redes sociais. Ele vai estar presente dentro dessa relação que a gente vai estabelecer com as telas. E a partir disso que a gente pode pensar, por exemplo, a não relação sexual dentro das redes sociais, ou seja, não há relação perfeita entre o que a gente posta e o que o outro vê. Então a gente se depara aí com uma impossibilidade de controle total da imagem. Essa impossibilidade de controle total da imagem tem a ver com aquela imagem especular completa que aparece dentro ali do estádio do espelho, né? Então essa impossibilidade de atender ao desejo do outro vai aparecer aí como uma impossibilidade dentro das redes sociais e por isso vai revelar uma fantasia precária por vezes. Então, no que diz respeito ao gozo e ao real, a gente pode pensar aí como o gozo se presentificando nesse excesso que nos prende às redes sociais, ou seja, como esse excesso de rolar mesmo ali o feed e depois se deparar com essa angústia, enquanto o real ele vai ser aquilo que vai escapar das máscaras sociais, né? Ele vai ser aquilo que, na verdade, vai ser revelado por trás das máscaras sociais, ele vai ser revelado e vai demonstrar a falta de controle que opera ali. E aí fica uma pergunta, né? Será que a rede social é um jogo de espelhos onde a gente busca o gozo, mas só encontramos o real da nossa própria incompletude? Essa é a aula de hoje e para mais elucubrações psicanalíticas, para mais insights, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhada nas outras playlists que a gente tem aí no canal, porque elas vão ajudar você a entender melhor o que é o objetual, o que é o gozo, o que é o real, e como que esses conceitos vão se articular dentro de uma dinâmica em que a gente vai precisar ali acionar os nossos mecanismos sociais, como, por exemplo, dentro das redes sociais. É isso? Obrigado e até mais!